Muito boa tarde, bem-vindo à Rádio Observador. Estamos Olá, em emissão especial aqui a partir do pavilhão de exposições de Aveiro para seguir este 28º Congresso do CDS. Ainda não falou ao Congresso, Nuno Melo? Podemos saber falarei, o que é que vai dizer? Podemos tentar antecipar aí? Não pode, porque eu próprio não sei exatamente. Ainda estou em fase de meditação. Ainda está a refletir. Tenho uma ideia, mas ainda estou a refletir sobre o conteúdo e sobre o tom, que depende muito da dinâmica deste congresso e do que vai sendo dito pelos representantes das outras moções. Mas serei o último do nosso conjunto de oradores. Teremos ainda a representação da nossa moção Rui Barreto, que é pela primeira vez um secretário regional do CDS na Madeira. O Hélder Amaral, a representação um bocadinho também do interior e de deputados que cessaram funções e têm muito conhecimento do partido. O Luís Silveira, que é presidente de Câmara de Velas na Ilha de São Jorge, nos Açores, e portanto aí temos Açores, Madeira, temos o interior. Depois falarei eu e... Mas já sabe pelo menos que vai declarar apoio a João Almeida, não é? Isso aí pelo menos, como não sabemos. Mas... O Telmo Correia foi cirúrgico na sua ele disse, declaração. Só me vincula a mim, a mais ninguém. Mas Hélder Amaral também já declarou apoio a João Almeida e portanto... O Hélder Amaral declarou, mas não aqui. Não, mas vamos cá. Exato, foi a entrada do Congresso. Havia, para mim, alguns fatores muito decisivos em relação a uma escolha que tem que ser tomada, começando pelo exato oposto daquilo que se viu num debate numa estação televisiva, que é o exato oposto do que eu acredito que deve ser o CDS. Do ponto de vista do institucionalismo, da linguagem, da educação e até do respeito na divergência que sempre houve neste partido. E por isso eu falava da dinâmica do Congresso. Eu quero perceber o tom, quero perceber a motivação de cada uma das candidaturas, a vontade de agregar ou não no dia seguinte. Não tem causa só ganhar um partido, esse certamente daqui será um líder, tem causa ganhar o país no dia seguinte, e no dia seguinte o país não será ganho se um terço ou metade de um partido de bem dar, porque mais ainda eleições autárquicas fazem todos muita falta. Mas o CDS corre esse risco? Depende desse tom, depende desse ritmo e depende dessa vontade. O que é que achou do tom do discurso de Francisco Rodrigues dos Santos hoje de manhã? Foi muito aplaudido e muito... O Francisco fez um discurso que no conteúdo manifestamente agradou aos congressistas do CDS. E tal qual o João Almeida também o fez. E o Filipe Lobo Dávila em certa medida. E nesta primeira parte, um bocadinho diferente do que foi essa lógica desse debate televisivo, porque debateram menos casos e apresentaram ideias, e eu acho que isso é importante. Mas para si, qual é que seria o melhor candidato ou o melhor líder para ganhar o país na segunda-feira? Eu acho que são os três precisos. Eu acho que é importante que o partido conte com uma juventude popular forte, e essa está manifestamente agregada à volta de Francisco Rodrigues dos Santos, com a experiência política e a capacidade teonícia e o mandato de deputado que enquanto candidato só João Almeida tem. Eu tenho dito sempre que não é a mesma coisa ser-se presidente de um partido dentro ou fora do Parlamento. E, enfim, o Filipe Lobo Dávila traz uma certa dimensão de protesto que também é importante nas suas causas o CDS interiorize e corrija, para que muito o que foi sucedendo nos últimos tempos não se volte a repetir. Portanto, acho que o partido precisa dos três. Em relação ao que está em melhores condições de liderar o partido, eu volto a dizer, o João Almeida tem a vantagem de ser deputado. Para si Não é um fator muito, é para mim um fator muito importante, instrumental, mas muito importante. Porque eu considero, em alguns momentos, potencialmente decisivo que o Presidente do partido possa debater com o Primeiro-Ministro. E enfim, e seja notícia política diária. E transformar o país em Assembleia e as ruas em Parlamento, para si não pode não ser uma boa solução, pode não ser uma boa opção. Neste momento o Parlamento convive com novas realidades políticas, com o Chega e o André Ventura, que tem imprensa, representa provavelmente mais um clube de futebol. Há muitas pessoas que não ouvem debates políticos, nem querem saber de política, mas sabem muito bem o que é o futebol, e o Benfica é uma grande marca. Portanto, o André Ventura, independentemente do seu palco parlamentar, tem esse palco mediático. Tem uma iniciativa liberal que é representar uma classe média onde o CDS sempre esteve. E não é indiferente ter o CDS a argumentar e a comparar talentos
neste desempenho parlamentar, que é realmente o grande pau. Quer dizer, não há noticiário nenhum, independentemente hoje da capacidade de comunicação direta das redes sociais, não há noticiário nenhum que não trate do dia político do Parlamento. Claro. Mas aqui João Almeida vai ter o Belenenses e André Ventura o Benfica. É uma grande discussão, não é? Não, sabe que o João Almeida não está no Belenenses há muito tempo. Todos nós temos a nossa clubite. Eu não sei qual é a tua, não sei qual é a sua, mas o João Almeida já se deixou de futebols há muito tempo. E eu até acho bem, porque acho, em certa medida, que o futebol e a política nem sempre são compatíveis. Mas pronto, não quer dizer que às vezes não sejam. E temos fervorosos adeptos, inclusive na moção que eu subscrevo. Agora, o João Almeida já deixou o futebol há muito tempo, mas não há dúvida nenhuma que o André Ventura é também um produto de comunicação de muitos anos. Eu um dia comparei com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é Presidente da República, depois de anos de estágio de comentário político numa estação, tal qual o André Ventura, ainda que a propósito do futebol, ganha notoriedade não é por causa da política, é por causa do futebol. E isso dá-lhe uma grande vantagem quando vem para o Parlamento. Mas o CDS tem hoje que voltar a ganhar esse palco parlamentar e lembro-me, e vamos cá ver, e não é a mesma coisa governar o partido dentro ou fora, porque fora a comunicação social, isto não é nenhum preconceito, nem nenhuma ideia pré-concebida, mas nem sempre a comunicação social é propriamente simpática em relação ao CDS, porque manifestamente o fenómeno comunicacional em Portugal e o comentário político está mais centrado e um bocadinho mais à esquerda, não é tanto, e portanto não quer dizer que não seja imparcial ou tendencialmente imparcial, mas a simpatia intuitiva, natural, não é tão nítida em relação ao CDS como será, por exemplo, em relação aos outros partidos, até também um bocado pela sua dimensão. Isso significa que um líder que esteja fora terá mais dificuldade de passar e terá mais dificuldade de conquistar através dos meios clássicos de comunicação do que alguém que esteja dentro, onde forçosamente esses debates, esse filtro acaba por ser inevitável. E, portanto, esse ponto de vista, a apreciação é necessariamente instrumental, não tem que ver só com o talento e com a capacidade da pessoa ou do candidato. Em relação a João Almeida, há duas grandes críticas. Uma é de que é o candidato da continuidade e como as coisas correram mal, é preciso mudar radicalmente. A segunda é de que João Almeida vem de uma linha que pode pôr em causa os princípios fundacionais do CDS e pode pôr em causa a posição do partido em questões mais culturais, mais fraturantes. O Nuno acha que concorda, ou melhor, presumo que discorde totalmente disto e que não lhe pareça que isso esteja em perigo com João Almeida. Não me parece, mas vamos cá ver. O Filipe Lobo Dávila nasce para a política com João Almeida na JC. O Filipe Lobo Dávila foi, como João Almeida, secretário de Estado num governo da coligação com o PSD. Foi dirigente de todas as lideranças portistas e foi porta-voz do CDS. Quer dizer, de novidade não tem nada. É do mais visto, independentemente de ter tido uma discordância pontual e recente com a Assunção Cristas. O Francisco Rodrigues dos Santos, pese embora a sua juventude, fez parte de uma comissão política, eu sei a representação da JP, mas deliberando muito do que estrategicamente foi a vida recente do CDS. Todos foram sendo, digamos, do ponto de vista orgânico, CDS nos últimos tempos. Eu tenho ouvido dizer, por exemplo, que neste momento há demasiada Lisboa no CDS. Mas é curioso de ver que para combater o excesso de Lisboa do CDS arranjaram precisamente candidatos de Lisboa. Que não deixa de ser sintomático. Seria suposto que um partido tem Lisboa a mais, não começasse então em quem quer mudar de vida e em quem quer dar sinais diferentes por uma escolha de futuros líderes que são os mesmos de Lisboa. Havia o problema da questão da representatividade dos deputados que não eram dos distritos. Bom, o Filipe Lobo Dávila é de Lisboa, foi candidato, foi deputado eleito pelo Instituto Eleitoral de Santarém. Francisco Rodrigues dos Santos foi candidato do Porto, não é do Porto, por acaso não entrou. E, portanto, isto para dizer que muitas vezes o que instrumentalmente é utilizado como argumento de debate em Congresso e fora dele, não significa que tenha uma tradução com os valores, na e realidade. A questão dos valores, a questão cultural. E a questão dos valores, no que tem a ver com o CDS, não se descobre num Congresso. Os valores do CDS estão numa declaração de princípios que nunca foi alterada e estão em correntes que são em si mesmo, do ponto de vista doutrinário, antigas e que não vão ser redescobertas propriamente em 2020. O CDS tem uma matriz democrática cristã e agrega conservadores e agrega liberais, quer dizer, mas é importante que estas três correntes convivam e percebam que todas são importantes. O pior que seria era ter-se alguém a querer excluir aquilo que é um terço do Congresso, quer dizer, ou um terço do partido. O que é que queremos? É um predomínio de conservadores, chutando liberais,
e chutando democratas cristãos, ou democratas cristãos que acham que são os puristas ideológicos de uma realidade que é muito maior. Portanto, os valores estão aqui. Os intérpretes é que podem ser diferentes e podem valorizar mais uns ou outros, mas os valores estão aqui. Aliás, eu acho que o problema do CDS nos tempos últimos não teve a ver com valores, teve a ver com tática pura. Não, o insucesso do CDS resume-se a duas coisas fundamentais para mim. Professores. O CDS, como o PSD... Aquela madrugada... O CDS, como o PSD, nas eleições europeias, estava a crescer nas sondagens. O PSD, eu acredito, poderia ganhar as eleições europeias. E o CDS estava a crescer a par. A partir do momento em que o episódio dos professores acontece, a candidatura de Paulo Rangel veio para ali abaixo. E eu do CDS... É esse o momento, em sua opinião? Na minha opinião é. E esse não é um problema de valores. É um problema de uma escolha que foi tática, que foi errada. E depois, isso para fora. E dentro, decisão, a que eu me pus sempre, de escolha de candidatos à Assembleia da República em cima de eleições europeias, que trouxeram uma turbulência interna e fez com que muitas estruturas de bandassem porque não iriam ter. Passado meses, nas eleições legislativas, sentiu essa falta de apoio na campanha das europeias? Há pessoas hoje aqui que criticam a Assunção e que todos os dias combateram o CDS, apelaram inclusive ao voto de outros partidos, se os candidatos nos distritos não fossem dos distritos, e portanto foram basicamente os melhores aliados do PS e os melhores aliados do PSD. E, portanto, isso obviamente teve um impacto nas eleições. E esses foram os problemas do CDS no ciclo curto, porque pouco tempo antes a Assunção Cristas teve o melhor resultado de sempre numa eleição autárquica em Lisboa, quando o CDS concorreu sozinho, ficando à frente do PSD e retirando a maioria absoluta ao CDS. Poderão dizer-me, como tantas vezes se argumenta, assim, mas a candidata do PSD não era uma candidata galvanizada. Tudo bem, mas aí dizia o Ortega HC e eu sou eu as minhas circunstâncias. E as nossas circunstâncias ali foram essas, mas foram mais de 20% dos votos. E, portanto, a pessoa é a mesma. Só que aí não se cometeram erros. E acho que, em certa medida, o grande sucesso da Assunção foi a sua grande perdição, porque criou-se uma crença, não apenas na Assunção Cristas, de que esse resultado poderia ser catapultado para outros cenários eleitorais, nomeadamente eleições legislativas, e que o CDS seria não tanto um partido de charneira, mas um partido alternativo de poder. E isso fez com que se alargasse o discurso, se esquecesse uma lógica de nicho que eram marcas registadas nossas, os pensionistas, os professores, a segurança, enfim, tudo aquilo que nos marcava a questão tributária, e quiséssemos... Nisso concorda com Francisco Rodrigues dos Santos. O CDS não pode ser um catch-all party, tem que ser um partido... A primeira pessoa que o disse hoje foi Tom Correia, que analisou exatamente como um dos problemas do partido neste ciclo curto. Certo, estão de acordo. Isso parece nítido, portanto, não tem que ver com valores. Muito embora, e eu perceba que alguns gostassem de ter uma perspectiva programática mais assente em valores, e outros mais relacionada com a resolução dos aspectos práticos da vida. Agora, eu acho é que os valores entroncam em cada uma das nossas decisões deliberativas, se assim se pode dizer, não é? Não temos é que estar sempre, não temos é que usar os valores como uma espécie de afirmação de casta que nos torna superiores a quem seja, porque eu acho que valores todos vamos tendo em diferentes áreas e em diferentes partidos, e de resto nas nossas famílias temos pessoas que votam em diferentes partidos, tendo nós tido as mesmas educações e partilhando de muitos desses valores. Agora, do ponto de vista estritamente doutrinário, realmente, se essas marcas forem mais nítidas para o CDS, daí não vem mal ao mundo. E acredita que o CDS pode sair daqui com estes três protagonistas, João Almeida, Filipe Lobo Dávila, Francisco Rodrigues dos Santos, unidos numa direção? Eu acho que seria muito desejável que essas pontes fossem feitas, porque o CDS, no estado em que está, terá muito maior dificuldade em superar as suas dificuldades de se unir internamente do que unir internamente. É e mesmo com isso todos, que vai pedir ao Congresso? Eu vou também pedir isso ao Congresso, certamente, mas eu acho que mesmo com todos agregados, num ciclo pós-Congresso, as dificuldades são muitas. Com barricadas internas, as dificuldades são porventura inultrapassáveis. E vem aí já a eleição, vários atos eleitorais. João Almeida anunciou aqui que tem 2 candidatos mistério para cada uma delas. Tem um candidato já para as presidenciais, caso o partido não queira apoiar Marcelo Rebelo de Sousa, e outro para a Câmara de Lisboa. Ficamos todos muito curiosos. Sabe quem são? Ou o Nuno Melo será um deles, não o de Lisboa? Não serei, com toda a certeza. Pronto, está em Bruxelas e... ok. Não serei. E sabe quem são? Quem é que está na cabeça dele? Suspeito, mas não me disse. Juro. Mas tem uma suspeita. Suspeito. Não quer partilhar connosco. Suspeito. Aproveitar aqui o conforto, agora à tarde até está quente, mas não quero partilhar connosco essa suspeita? Não gosto muito de tirar conclusões em especulações pessoais. Mas acha que ele fez bem em dizer isso? Acho que é um aspecto. Tenho aqui um trunfo. São 2 tabus. Faz parte.
Faz parte do jogo político, sim, pelo menos eu acho que essas escolhas são relevantes, porque também ajudam a definir. São relevantes, convinha conhecê-las. E certamente, Isso é que pode ajudar. certamente as conhecerá Não? durante o Congresso. Vai ser durante o Ainda Congresso? durante o Congresso? Eu acho que sim, Pronto. Eu não sei. Não percebi Não bem. faz nenhum sentido. Ora, nem mais. Pois, exato. Mas eu acho que será durante o Congresso, ou então se vencer o Congresso, anunciá-las, não sei, mas eu não sou o João Almeida, nem tenho dele mandato, nem lhe pedi opinião, mas acredito que esse anúncio seja feito. Eu Vamos ficar gostava, na já agora, expectativa. também fiquei curioso, Pois. não estava aqui nessa parte. Também está na expectativa. É. Nuno Melo, muito obrigado Nada, eu por que ter agradeço. estado Obrigado. aqui connosco na Rádio Observador.